Tô aqui com o modelo de hoje, essa é a Ana Beatriz, e eu vou mostrar uma preparação de pele. A pele dela é uma pele que é um pouquinho mais oleosa, então vou mostrar como que eu faço a pré-pele, como que eu faço a construção dessa pele. Aqui ela também tá com algumas manchinhas de espinha, tem um pouquinho de olheira, então vocês também vão ver como que eu faço essa cobertura e deixando o acabamento mais leve. O hidratante que eu vou usar é esse BT Glow, é da Bruna Tavares e a cor dele é o Sul. A textura desse hidratante é uma textura mais em gel. Ele é um hidratante luminoso, então ele vai trazer viço para a pele. E a textura dele em gel é melhor absorvida pela pele oleosa. Mas sempre que eu aplico o hidratante, eu observo como que está sendo a absorção da pele. E como que eu observo? Às vezes eu toco para sentir o quanto que a pele absorveu de produto, ou se o produto está em excesso aqui em cima da pele. Porque hidratante em excesso também não é legal. Assim como nenhum produto em excesso é legal na maquiagem, o hidratante ele também não precisa ser em excesso, ele não tem que ser em excesso. Perguntei para ela se esse hidratante está ardendo, ela me disse que não, mas eu já tive nos testes que eu fiz antes de começar a colocar ele para uso de atendimento, algumas das meninas me informaram que estava dando uma leve ardência e eu tirei isso como um ponto negativo dele, já que ele arde em algumas peles, e eu também percebi que são em peles mais sensibilizadas, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas é uma ardência que passa também, não é que ela não fica ardendo o tempo todo. É só enquanto faz a aplicação dele mesmo. Depois ele já não arde mais. Mas ainda assim eu acho que é um ponto negativo. Principalmente pra gente que trabalha com atendimento. Desço esse hidratante pro pescoço também. O pincel que eu estou usando para fazer essa aplicação é um Duo Fiber. Vou usar esse óleozinho da Nuxe nessa região abaixo dos olhos para dar uma hidratação um pouquinho mais potente nessa região que é mais fina e acaba tendo um pouquinho mais de produto. Então, para evitar que craquele. Se vocês perceberam, quando eu apliquei o hidratante da Bruna Tavares em gel, eu não fiz aplicação abaixo dos olhos, porque eu iria vir com esse óleo, olha pra cima. Aqui eu acabei passando o óleo e acabou descendo um pouquinho, na hora que eu fui espalhar com o dedo. Tá vendo como que esfarelou o hidratante da Bruna? Porque o hidratante da Bruna é a base de água. E esse daqui é um óleo. Água e óleo não se misturam, então é onde dá esse acabamento. Por isso que eu tô passando só abaixo dos olhos, que é onde eu não tinha passado hidratante. Deixa eu fechar o olho. Para finalizar essa etapa de hidratação, eu aplico Fix e aguardo secar. Aplico a base nesse cantinho aqui do rosto, vejo como que tá a cor e o subtom, se eu vou precisar de fazer algum ajuste. E levando em consideração que ela tá com o pescoço e o colo de fora, então eu preciso levar em consideração esse ponto também. E eu aplico dando leves batidinhas. A base deu uma sumida na pele dela, mas eu sinto que eu preciso ajustar um pouquinho o subtom e deixar um pouquinho mais amarelado.
Usei essa base da Bruna Tavares e essa paleta da MAC. A paleta é a Deep e a cor da base da Bruna é a L60. Eu fiz o ajuste na plaquinha, mas agora aplicando eu vou ver como que ficou. Se precisar de algum ajuste, eu venho fazendo com o produto já no rosto, de uma forma mais direta. Estou usando um pincel Kabuki, que vai me dar uma cobertura um pouquinho maior, mas os movimentos que eu faço com ele é para que a pele, mesmo com essa cobertura maior, tenha um aspecto leve. Trago um pouquinho para a orelha, porque a orelha dela também tá de fora nessa produção, meio o cabelo dela mais para trás, para deixar o rosto limpo, para vocês conseguirem visualizar melhor a maquiagem e o que eu tô fazendo. Então é importante levar em consideração todos os pontos que não estão tampados perto do rosto, o colo, a orelha, dependendo do penteado, se fosse um coque eu traria até mais aqui atrás para ficar bem ajustado. Tirar de frente, pra cá. E essa base, ela tem uma cobertura muito boa. Ela é uma base muito pigmentada. Ela é uma base mais leve, mais fluida, mas ela tem muita pigmentação, o que é muito legal, principalmente para trabalhar peles que tem muita linha de expressão e que tem manchas, porque a gente consegue tampar manchas e ao mesmo tempo deixar uma camada fina. Então eu gosto muito dessa característica dela de ser uma base bem pigmentada. Vira um pouquinho pra cá. Essa região da testa, que ela tem a extremidade um pouquinho mais escura do que o restante do rosto, eu ajustei com um corretivo um pouquinho mais laranja. Porque se eu usasse a mesma correção que eu fiz aqui embaixo, aqui em cima, iria ficar mais esfriado essa região. Porque no rosto a gente tem regiões com tonalidade diferente. Esse pincel é um pincel que eu consigo dar acabamento com ele. Depois eu não preciso vir com esponjinha nem nada do tipo, porque eu consigo esfumar o produto com ele. Aqui abaixo dos olhos eu tô usando a base e um pincel menor, porque é uma região menor, então eu venho com um pincel menor. E agora eu vou ver a cobertura que essa base vai dar na região de olheira. Por que que eu não venho camuflando com um corretivo colorido? Porque ela não tem uma olheira muito intensa. Então primeiro eu venho com a base, vejo o quanto que a base foi capaz de cobrir e depois, se precisar, eu venho com um corretivo no tom da pele dela. Regiões menorzinhas, onde aquele outro pincel não deu um bom acabamento, eu venho com esse. O meu movimento são leves batidinhas e arrastadinhas para eu conseguir esfumar esse produto. Então aqui a pele dela tá com uma cobertura só com a base, a BT Skin da Bruna Tavares. Agora eu vou vir com o corretivo. O corretivo que eu vou usar é esse da linha Pro Longwear da MAC.
no tom NC35. E misturei um pouquinho desse daqui, que é o NC50, só que esse é da linha Studio Fix. E o pincel que eu vou usar agora é o Língua de Gato. Então eu venho depositando esse produto onde eu preciso de maior pigmentação. Maior pigmentação onde eu preciso de mais cobertura. Então eu deposito. Vou aplicar um pouquinho aqui também no buço. Esse corretivo ele não é muito mais claro que a pele dela. Não tô fazendo nenhum ponto de iluminação aqui. Só tô trazendo mais cobertura para as regiões que eu sinto necessidade. Lembra daquelas espinhas, das manchinhas das espinhas? Também venho com esse pincel dando leves batidinhas para trazer uma cobertura maior. E venho com a esponjinha, caso tenha ficado algum excesso. Não é sempre que eu uso a esponjinha, também gosto muito de fazer pele sem esponjinha, só com um pincel. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo construindo uma pele só com um pincel, me falem nos comentários. Eu gosto muito de trabalhar só com um pincel, mas não quer dizer que eu descarte 100% a esponjinha. Aqui eu tô tirando um pelinho de sobrancelha que caiu aqui, e como a pele tá molhada, ele gruda. E aí com a esponjinha, eu venho espalhando aquele produto que eu apliquei, e aí eu acabo trazendo para a lateral, porque eu tenho espaço para esfumar. Por isso que também não é sempre que eu faço aquela marcação de triângulo invertido nessa região. Tudo depende do resultado que eu quero, mais as características da minha cliente, né? E agora, com um tom um pouquinho mais claro que o tom de pele dela, eu vou vir nessa região onde a olheira dela é mais funda, mas só nesse canto interno. Por quê? Eu não preciso iluminar aonde não é fundo. Quando eu ilumino, eu trago projeção, sensação de que aquela região está um pouquinho mais para frente. Então, se eu ilumino toda essa região aqui, onde não tem necessidade também, eu acabo não tendo esse efeito que eu quero de trazer esse canto interno, onde realmente é mais fundo, trazer essa projeção, porque eu acabo trazendo essa região que não é fundo, eu trago uma projeção para ela e eu tiro o efeito de projeção de onde realmente precisa. E esse é o efeito. Eu também não trabalho, vou tirar pra cima, com corretores muito mais claro que o tom da pele da cliente, tá? Porque é um efeito que eu não gosto, eu acho que fica muito artificial e eu sou uma maquiadora de atendimento, então eu venho sempre lembrando isso pra vocês, que eu sou uma maquiadora de atendimento, que técnica de maquiagem de atendimento é diferente. Vamos agora, vou evidenciar os contornos do rosto. Mas se vocês olharem para ela, o contorno dela, eu não preciso fazer um contorno só para devolver sombra. O rosto dela tá com as sombras naturalmente. Eu passei a base não tirou a sombra. Isso tudo é da forma que eu fiz a aplicação da base. Se eu preciso de mais cobertura aqui, eu não preciso trazer cobertura para essa região. Consequentemente, eu não deixo aqui aquela tela em branco. Então, se eu quisesse optar por não fazer contorno,
eu poderia tranquilamente, assim como eu faço em algumas clientes. Mais uma vez, depende da ocasião e do meu objetivo junto com a cliente. O pincel que eu vou usar é esse. Ele não tem numeração, ele é um pincel que eu tenho há bastante tempo. E para contorno, vou começar com essa base cremosa. Essa base cremosa é da Catarine Hill. Pego, eu não faço aquelas marcações e depois venho esfumando, não. Primeiro, eu vejo as proporções do terço dela. Então, eu faço a medida. E o terço dela, o segundo, que é o terço do meio, ele é maior em relação aos outros. Então, eu não posso fazer um contorno aqui que desça muito em direção à boca. Então, vou fazer um contorno um pouquinho mais reto. Eu venho aplicando e esfumando. Cuidado para não subir demais o tom desse contorno, porque o contorno ele não precisa ser aquele tom mais escuro de produto que você tem. Ele precisa ser 2 tons acima da pele que você está trabalhando. Ou então, igual esse que eu estou usando, ele não é 2 tons acima dessa pele que eu estou trabalhando. Ele é mais ou menos uns 4 tons acima, mas eu consigo dosar minha mão aqui na carga de produto. Então eu deixo tudo bem esfumado e eu trago nessa direção aqui, ó, essa direção mais reta, eu não desço. Aqui no nariz vou contornar essa parte de baixo, exatamente pra gente também fazer esse ajuste dos terços. Se eu faço aquele contorno aqui, padrão, que a gente está acostumado a ver na internet, eu iria alongar ainda mais esse terço, trazendo ainda mais desproporção em relação aos outros. Pode vir um pouquinho pra cá. Como blush, eu vou vir com esse tom vermelho da paleta Deep da MAC e o mesmo pincel que eu tava fazendo contorno. E eu vou aplicar na mesma direção que eu apliquei o contorno, mais reto. Agora eu vou vir com o iluminador, esse que eu vou usar é o da Natura. Eu gosto de iluminadores com o toque acetinado. Eu não curto iluminadores com partícula de brilho muito grande, eu acho que não fica natural. E esse da Natura, ele tem a partícula bem fininha, o que deixa um glow, um viço natural da pele. E eu aplico mesma coisa, na mesma direção do contorno e do blush, mais reto. Tanto é que eu não trago ele tanto aqui, ó. Não faço aquele risco. Menos. O iluminador tem que tomar cuidado se a cliente gosta, porque tem cliente que não gosta de iluminador, então sempre perguntem. Outra coisa, se for pele madura ou uma pele acneica que tenha muita cicatriz nessa região que você vai aplicar o iluminador, então tem que dosar um pouquinho a mão, porque o iluminador ele ressalta essas características, tanto de linha de expressão, poro dilatado, aquelas manchas não, me desculpem, esses relevos da pele, principalmente quem tem pele mais acneica, então ele realça. Isso, diferente. Passo um pouco no queixo, porque esse último terço em relação aos outros dois é o menorzinho, então eu aplico iluminador aqui para eu ter um pouco de projeção.
um pouquinho no nariz, mas aqui eu já não estou mais levando em consideração questões de ajustes. Eu estou apenas reforçando pontos específicos que já possuem uma iluminação natural no rosto dela. Bem, aplico um pouquinho no colo. O pincel que eu estou usando é o F10 da Dye Makeup. Eu acho que eu não tinha dito qual pincel que eu estou usando. Venho com a esponjinha tirando qualquer vínculo que tenha se formado aqui abaixo dos olhos. Vínculos é quando acumula o produto na linha de expressão. Mantenha bem pra cima. Mantenha bem pra cima. Mesmo o pincel que eu estava usando para aplicar o iluminador, eu vou vir com o pó. O pó que eu estou usando é o pó da Make More. Ele, para mim, para uma pele oleosa, foi o pó que eu mais gostei até hoje. Que eu tive mais experiência positiva até hoje foi ele. Também gosto muito dos pós da Catarina Rio. Enfim, eu gosto de outros pós, mas esse daqui controla muito a oleosidade de uma pele mais oleosa. Ele é um pó um pouquinho mais pesado, tem que tomar cuidado com a mão. Se eu aplico com a esponjinha, eu não gosto do acabamento dele. Por isso que tem que testar os produtos que vocês têm, reconhecer a forma que vocês mais gostam de trabalhar com cada um. Porque eu tenho esse pó e eu não gosto de trabalhar ele aplicando com a esponjinha. Olha pra cima. Essa pele é uma pele com um pouquinho mais de pó, exatamente por essa característica de ser uma pele mais oleosa e também levando em consideração a quantidade de produtos que eu usei, produtos cremosos. Porque quanto mais produto cremoso você usa, mais você vai precisar de pó para segurar a maquiagem. Deixa eu fechar o olho. Quando eu vou aplicar no nariz, eu peço para fechar os olhos, porque esse pozinho é muito fininho, então pode ser que venha a entrar nos olhos dela e aí a cliente comece a lacrimejar, e aí é um problema que a gente pode evitar. Na testa eu também gosto de que mantenha os olhos fechados, exatamente por essa mesma questão de não evitar que caia algum pozinho dentro dos olhos. Parece besteira, né? Mas é um detalhe que para quem faz atendimento faz toda a diferença. Porque a gente não quer cliente lacrimejando. E às vezes não é culpa da cliente, né? Quando cai alguma coisa dentro do olho dela. Então, se eu posso evitar que ela lacrimeje, eu vou evitar. Um pouquinho pronto. Vou tirar um pouquinho pra cá. E quando que eu sei que essa pele está selada? Quando você olha, ela já não reflete aquela textura da pele antes de você aplicar nenhuma quantidade de pó. Eu aplico em cima do contorno também, em cima do blush, não é uma regra, mas aqui nesse caso eu estou fazendo dessa forma. E não deixa menos pigmentado.
tiro qualquer excesso caso tenha ficado. E agora eu vou vir com o pó da Bruna Tavares. Esse daqui não tem mais qual é a... Ah, não, achei. É a cor... Ui! É a cor 30. Eu venho com o pincel 140 da Dye Makeup. Olha pra cima. E eu vou aplicar nessa região de olheira dela, para eu ter um pouquinho mais de cobertura. E eu já aproveito e venho tirando, varrendo qualquer excesso que tenha ficado nessas regiões menores. Agora eu vou selar não, né? Vou vir na região de contorno com esse pó Mineralize da MAC e venho dando uma leve reforçada no contorno. Não é muita coisa, só para evidenciar um pouquinho mais. Vira um pouquinho para cá. Movimento circular, seguindo o contorno cremoso que eu já tinha feito. Agora eu vou vir com esse tom avermelhado dessa paleta de iluminador da Prilessa e esse tom de blush mais coral. Eu vou misturar os dois e fazer a aplicação. Na mesma região que eu apliquei o blush cremoso. Para quem gosta daquele efeito marcado de iluminador, não vai curtir esse efeito, tá? Deixa eu botar de frente. Mas eu não gosto, então eu amo esse efeito, exatamente por não gostar daquele efeito super marcado do iluminador. E já aproveitando, vou vir com esse tom de iluminador em cima daquela caminha que a gente fez anteriormente. Dessa vez, tira um pouquinho pra cá, em menos potência. Aqui no cantinho do nariz eu senti necessidade de vir com um pouquinho mais de pó, então peguei um pincel menor e venho com o pó. Ai, Bárbara, como que você entende essa necessidade, que essa região precisa de mais pó? Observação. Eu vejo que a pele dela ainda tá com um pouquinho de brilho e, não sei se vocês viram, mas eu tava tirando um pelinho aqui. Um pelinho agarrou, e quando o pelo agarra é porque a pele também está úmida. Então, venho com um pouquinho mais de pó, com esse pincel menor, que é pra vir só na região que precisa de mais pó. Eu não preciso vir no rosto todo novamente. E aí agora você pode finalizar com o Fix, tanto em jato quanto aquele em spray. Na pele oleosa tem que tomar cuidado com aqueles fixadores, que eles são muito hidratantes, que tenha muita glicerina na composição, porque essa pele ela não precisa de mais hidratação agora, e aí isso pode trazer essa questão de oleosidade mais rápido para a pele. É uma pele bem leve, sem muitas marcações e super usável em atendimento. Então é isso, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.